Olá, tudo bem? Tô aqui para poder passar aí um videozinho rápido e explicativo para vocês sobre o conteúdo que a gente começa a trabalhar essa semana. Nós vamos trabalhar tirinhas e histórias em quadrinhos, né? As famosas HQs. Como vocês já devem ter visto, né? Nos livros, né? De didático que a gente tem na sala de aula e também nas histórias que vocês gostam muito de ver, né? Nós vamos trabalhar aí esse gênero textual, que ele é bem divertido. Então, para começar aí, né, a tirinha. As tirinhas, elas são histórias em quadrinhos, porém são mais curtas, né? Geralmente uma sequência de quadrinhos que faz uma crítica social e são publicadas com regularidades. Elas podem estar presentes em revistas, jornais, sites de mídia social, entre outros, né? Ela tem uma provável origem no ano de 1895, com a primeira tirinha do Darrell Low Kid, o Garoto Amarelo, no jornal do New York Roland, né? Vamos conferir um exemplo de tirinha aqui logo a seguir. Aí nós vamos ter a tirinha do Cebolinha, né? Que essa tirinha ela vai estar falando aí para nós, né? Ali da historinha entre o Cascão, o Cebolinha e o nosso amiguinho André, que ele tem autismo, né? Olha ali, ele vai estar falando: Cascão, temos uma missão aqui no Rio de Janeiro, descobrir quem deixou o Círculo Redentor todo azul. Aí, ali no segundo quadrinho, a gente vai ver o Cascão respondendo pro Cebolinha: como assim? É por causa do André. É mais um monte de gente que também é autista. É que hoje é dia 2 de abril, o Dia Mundial do Autismo. E quando muitos monumentos do mundo todo se iluminaram de azul para conscientização, né? O André respondendo lá no fundo para os meninos. Então tá vendo que as tirinhas, elas vêm num formato mais curto, né? E elas são geralmente, né, separadas assim em 3 quadrinhos. E a história, ela é contada rapidamente. Já na história em quadrinhos, né, das HQs, ela é uma narrativa visual que é normalmente expressada pela linguagem oral e apresenta um enredo também que é rápido, né? Empregado somente em imagem também e associado à palavra imagem, que é aquela questão que nós já trabalhamos em sala de aula, linguagem verbal e linguagem não verbal. Lembrando que linguagem verbal, né, onde a gente tem o uso das palavras, e a linguagem não verbal, onde nós temos o uso das imagens. As histórias em quadrinhos podem ou não podem ter humor, com efeito de sentido, e podem ser definidas como uma arte sequencial, pois são desenhos em sequência que narram uma história. Na arte sequencial, a comunicação se faz por meio de intermédio de imagens que o emissor, quem está falando, e o receptor, quem está recebendo, se identificam. Para ler uma HQ, é preciso interpretar as imagens, relacionar estas com as palavras e perceber a relação de causa e efeito. Os quadrinhos estão em toda parte, servem para entreter, né? Mas podem vincular uma mensagem instrucional. Também podem ser usadas numa campanha de economia de água, para alertar sobre risco de doenças, transmitir informações de trânsito, por exemplo. A HQ geralmente se envolve várias técnicas de narrativa dos 2 canais de imagem, de texto e escrito. Para compreender a mensagem, o leitor precisa relacionar os elementos de imagens, os ícones, com o texto, os linguísticos, né? Linguagem não verbal com linguagem verbal. O diálogo na HQ é apresentado na forma direta, no entanto, não é transcrito
escrito no mesmo modo que, por exemplo, o diálogo de contos ou peças teatrais. As falas são indicadas por meio de balões, estabelecendo uma comunicação mais imediata entre os personagens e o leitor, já que o texto é incorporado à imagem. Localização dos balões, indicada com uma ordem que sucede às falas acima, de cima para baixo, da esquerda para a direita. O contorno dos balões também pode variar, de acordo com o desenhista. No entanto, são comuns, como os que apresentam linha contínua, que é uma fala impronunciada em tom normal, linhas interrompidas, fala sussurrada, zigue-zague, que é um grito ou uma fala de um personagem falando alto, ou som da televisão ou do rádio. Uma forma de nuvem e um pensamento. Ainda casos da fala que não determinada pelo personagem aparece sem contorno de balão, cuja fala acompanhada de uma boa parte dos quadrinhos, que reforça que o personagem está irritado e gritando. Tem também os sinais de pontuação, que vão reforçar os sentimentos, que dá maior expressividade à voz do personagem, e as onomatopeias. Conferem o movimento à história e imitam o som do ambiente. Crash, de uma batida, ou boom, de uma explosão, por exemplo. Ou produzidos por pessoas ou animais. O zzz, para sono, ou rzz, para um rosnado de um cão. Vamos aliar as linhas cinéticas. As linhas cinéticas indicam o movimento do personagem ou a trajetória do objeto em plena ação, automóveis ou meios de locomoção, balas que saem de pistolas ou pedras atiradas. A gente vai ver aqui no exemplo do Seninha. Ó, o Seninha, no primeiro quadrinho. Que foi, Seninha? Posso pilotar o seu carrinho? Claro! Olha lá no último quadrinho, as linhas cinéticas, né? Ele correndo ali, né? Com o carrinho de bebê. E ali, ó, o uso da nossa primeira onomatopeia. Vrum! E as linhas cinéticas lá do movimento acontecendo. Metáfora visual. São signos que ganham uma conotação diferente das características usadas em histórias em quadrinhos como ver as estrelas, indicando que o personagem está ferido ou sente dor. Ter uma lâmpada acesa sobre a cabeça, significa que o personagem teve uma ideia. Corações, mostra que o personagem está apaixonado. Serrote cortando uma tora. Dormir, roncar como uma serra. Ter uma espiral sobre a cabeça, sentir uma tontura, falar de cobras e largatos, xingar, demonstrar ira ou outros elementos icônicos. Vamos ver aqui também na nossa tirinha, né, do Seninha. A culpa foi minha. Não viu o seu carrinho? Pode deixar, eu pago o conserto. E um sorvete no sábado, Rê. Uau! Olha ali, né? Os coraçõezinhos acima da cabeça do Seninha. Então, essas aí são as metáforas visuais. Então, vamos lá para os balões agora, né? Esse aí é o balão rabicho, né? O balão rabicho, o rabicho ali, ele vai estar aparecendo no primeiro quadrinho, né? Para indicar o quê? Indicar acima da cabeça do personagem lá a fala, né? Quando o rabicho se dirige ao personagem que está na hora no requadro. A cena retrata uma fala em off, né? Olha lá, ó, não aparece o personagem no primeiro quadrinho. Vai lá brincar lá fora, Bicão. Tá vendo que aqui, ó, no cantinho aqui, tá vendo esse rabichozinho? É o rabichozinho do balão da fala de alguém que não apareceu, provavelmente o dono, né? E aqui ele está brincando, né? O Bicão. E no final, ali, o Bicão aparece pensando. Ó o balãozinho de pensamento ali, ó. Que é esse balãozinho que tem as bolinhas, né? Ele está imaginando. Brincando de novo, né? Esse aí é o rabicho do balão.
balão cochicho, né, que é esse balãozinho pontilhadinho assim, ó, em volta da fala, né, que provavelmente ele está sussurrando, né, formato de linhas pontilhadas. Ali o Seninha, né, está tentando pegar uma resposta, né, da prova, né, com o coleguinha na frente, com o Neco. Balão de pensamento é caracterizado por linhas onduladas e tem a ausência de um rabicho, olha lá, ele é formado por bolinhas que se dirigem ao personagem. Ó, ele está deitado aqui na sua boia, né, no meio do rio, mas ele está imaginando que ele estaria deitado num rio de carrinhos, tá vendo? Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a questão dos balões que vão variar os tipos, né? Que nós temos dois tipos. Nós temos o splash, que é um formato de linhas angulares, que denuncia o estado emocional do personagem. Quando, por exemplo, ele está irritado, né? Aqui nós podemos ver, ó, tá vendo? Que é um balãozinho irregular, ó. E trêmulo, né? Ele é um balãozinho também que você vai ver que ele é um balãozinho bem trêmulo. Ele vai emitir também medo. Convenção gráfica, onde está inserida a fala de personagem. E aqui a gente vai ver um balãozinho que vai ser dividido pelo pessoal. Ele é conhecido como unissono. O balão unissono, ele vem com vários rabichos. Ó, ele é um balão só, mas com vários rabichos direcionados para várias pessoas. Tá vendo aqui? As pessoas falando né? E aqui até tu, mamãe, né? No festival de música, né? Quer dizer que eles não estavam agradados. As onomatopeias representam ruídos, explosões, socos, tiros, objetos quebrados, colisões, etc. Por meio de palavras boom, sock, crash, que podem se iconizar e ser consideradas ao mesmo tempo signo, verbal ou iconográfico. Olha aqui, ó, as onomatopeias aparecendo aqui, representando o quê? Representando que o Seninha está comendo, né? E aí, nós vamos ter aqui logo à frente alguns exemplos das onomatopeias, né? Ali, o homenzinho roendo as unhas, mastigando, com frio, né? Chorando, ficando bravo, chorando também, né? Barulhinho de comer. Uso da letra de forma, ou caixa alta, né? Aqui tem um resuminho, né? De como que era a escrita no começo dos quadrinhos. E ela era uma forma meio irregular. Depois que foi se colocando essa forma, né, de escrita, que é em caixa alta, né? Nos balões, por um motivo, economia de tempo, né? E o interesse desse modelo, ele continua até hoje, que ele fica um efeito mais bonito na hora de escrever dentro dos balõezinhos. Olha aí esse exemplo do Calvin, né, e do Haroldo. Nós podemos ver aí que fica um layout mais bonitinho e você consegue entender certinho quando você escreve, né, em letra de forma, né, aquilo que você quer dizer.